A Comissão de Habitação e Saneamento do Comitê de Combate à Fome e Miséria e pela Vida de Rio Grande cria o Consórcio de Habitação Solidária, formado por 10 pessoas que comprometeram-se a contribuir durante 10 meses com 1/10 do valor de cada casa. Estão aqui no estúdio do RBS Comunidade os idealizadores do projeto, o professor Arthur Oliveira e a professora Eliane Macedo Duarte. Mas antes da entrevista, nós vamos mostrar uma gravação feita pela equipe do professor Arthur em uma casa na Vila São Miguel. Vamos ver. Esse é um detalhe de latas na parede de madeira. Ao lado nós temos a cozinha. As panelas e as roupas que estão esperando para ir à corda ou até para serem lavadas. Fazendo a volta com a câmera, nós podemos ver outra parede. E a única abertura da casa, que é a porta. É uma casa de 2,5 metros por 2,5 metros, que abriga 8 pessoas. Note que aqui a parede já é diferente. Vamos continuar fazendo a volta nessa habitação. Olhem a criatividade. E temos mais uma vez uma parede diferente. As pedras seguram as telhas. Se as telhas caírem, a casa cai. Mais uma vez a criatividade, e desse lado um plástico tapa o que falta da parede. Na realidade, a composição dessa casa foi feita. Esses materiais foram unidos, esses materiais, da forma como se podia. Essa gravação, feita por um cinegrafista amador, foi a casa da primeira família visitada pela equipe. E de onde surgiu essa ideia? Como que vocês pensaram nesse consórcio de habitação solidária? Bom, nós estamos participando do Comitê da Fome, contra a Fome e a Miséria, e nós estamos representando a FURG na Comissão de Habitação e Saneamento. E vamos ver o que podemos fazer para resolver problemas de habitação e saneamento de pessoas carentes. Daí nos procuraram, uma senhora da pastoral da Vila São Miguel, nos procurou e disse: olha, vocês são da habitação e saneamento, quero saber o que vocês podem fazer para uma família que está assim numa situação muito precária, tem várias crianças, são 6 filhos, a moça está grávida e o marido não pode trabalhar porque está doente, e o que vocês podem fazer por eles? Daí nós fomos visitar então a família, olhamos, fizemos aquela filmagem e ficamos pensando o que fazer. Daí então eu pensei que seria difícil, né, uma pessoa sozinha dar uma casa para uma família carente, mas que se unissem várias pessoas, a gente talvez pudesse fazer alguma coisa. Então surgiu a ideia do consórcio solidário de habitação. Assim, a ideia é que junte-se 10 pessoas amigas, 10 pessoas que confiem umas nas outras, e essas pessoas se juntam, procuram uma casa, né, que possa ser comprada com aquele número de pessoas, e a despesa será dividida entre os 10. Isso aí deve ser feito durante 10 meses, de maneira que cada pessoa... 10 famílias. Beneficia 10 famílias e cada pessoa estará doando uma casa. Né? Essa casa, a primeira casa, nós fizemos uma casa até agora... Vamos aproveitar e vamos mostrar as imagens dessa casa, então, que já foi construída, né? Isso. Nós temos também as gravações feitas pela equipe. Gostaríamos de ver enquanto a gente vai conversando sobre a casa. Essa é a casa já pronta do Isso, consórcio. essa casa estava terminando de ser montada,
no dia 13 de setembro, né? E a primeira filmagem que a gente fez foi no dia 4 de setembro. Quer dizer, foi o tempo que levou para se encomendar a casa e a casa ser instalada no local. Em quantos dias a casa fica montada, uma casa dessa? Essa casa foi montada em 3 horas, porque os painéis foram levados já montados para o local. Toda em madeira? Toda em madeira. Com a estrutura necessária para uma família? Com a estrutura necessária, né? É a casa com o mínimo, assim, para melhorar as condições deles. Quantas peças tem uma casa? Essa casa tem 2 peças, é 2,70 por 5,40. É assim, um impulso, né, para que eles peguem o material da outra casa que eles demoliram e melhorem, façam um banheiro em condições, né, melhores do que eles tinham e que se acomodem melhor, que possam descansar, pelo menos dormir bem acomodados e aí até ter condições e vontade de ter ânimo para poder conseguir trabalhar. Sem dúvida alguma é um incentivo, né, a essas famílias. Isso ameniza em grande parte o problema também da submoradia, que é bastante... Claro, porque o problema da submoradia é fundamentalmente de pessoas que ou ganham para uma família com várias pessoas um salário mínimo, ou 2, ou até não tem renda nenhuma, estão em situação de que não tem nenhuma renda. Então, eles não têm casa, eles não têm terreno, eles não têm dinheiro para comprar casa nem o terreno. Então, é preciso haver uma solução de que se possa dar condições dele morar, e aí, a partir disso, essa ação não vai terminar aí, né? Ela não termina na casa, a gente fica conhecendo a família e fica tendo contato com eles e sabendo os problemas que ele tem, e a gente vai encaminhar eles para conseguir emprego, para conseguir fazer algum trabalho que possa ser feito em casa mesmo, né? Para conseguir ter uma renda. As pessoas que constroem a casa são as pessoas que fazem parte do grupo do consórcio? Essa casa foi, nós procuramos saber quanto saía uma casa dessas pré-fabricada, né? Porque o fato de ser pré-fabricada é que a urgência de que o problema seja solucionado, a pré-fabricada vai mais rápido, e a firma que a gente contatou, ela abriu mão, né, de um pouco do seu lucro, os carpinteiros que montaram também baixaram o preço da mão de obra, de maneira que a casa então chegou num preço que a gente pudesse, então dividindo, essa casa saiu por 40 mil cruzeiros reais, então as 10 pessoas que formam o grupo contribuíram com 4 mil cruzeiros cada um. Quer dizer que realmente é um trabalho solidário? É um trabalho solidário. Então nós não só o consórcio, mas com todas as pessoas que se envolverem, elas também prestam solidariedade. Nós vamos então aprofundar um pouco mais nesse assunto no próximo bloco. Voltamos com o RBS Comunidade neste bloco. Continuamos a falar sobre o consórcio de habitação solidária. Vou conversar agora com o professor Arthur Oliveira, que vai nos falar sobre o núcleo, o projeto, né, que está previsto a construção de um núcleo com 40 casas por hectare para pessoas de baixa renda. Na realidade, essa primeira casa construída, quando ela foi construída, já haviam sido viabilizadas 10 casas, porque foi um consórcio com 10 pessoas, como a Eliane falou agora há pouco, e durante 10 meses uma casa será construída para uma família carente. Hoje, né, 2 dias depois da casa construída, nós já temos 20 pessoas comprometidas com esse projeto. 2 grupos de consórcio. 2 grupos de 10, então já são 20 casas viabilizadas. E a solidariedade tem sido muito grande. Tá? E nós notamos que há uma possibilidade de expansão bastante acentuada. As pessoas têm nos procurado, querem saber como é que funciona. E interessante, se descobriu que realmente há muita gente querendo ajudar esse pessoal sem renda. E como essas pessoas podem fazer para fazer parte de um grupo ou formar um grupo de consórcio? Como As pessoas que estiverem interessadas de formar novos grupos de consórcio devem nos procurar nas quintas-feiras, a partir das 18 horas, na Câmara do Comércio, onde a gente faz a reunião da Comissão de Habitação e Saneamento. Então, a pessoa nos procure, nós damos maiores informações, como pode fazer com o seu grupo, e a ideia central, importante, de solidariedade, é de que o grupo seja formado por pessoas amigas, pessoas que confiem umas nas outras e possam, durante 10 meses, então, oferecer 10 casas para pessoas carentes. E os terrenos para a construção dessas casas, como seriam viabilizados? Baseado nessa primeira iniciativa, obviamente, como já temos dito, esse consórcio
é irreversível. Essas casas estão viabilizadas, serão construídas. Primeiramente, se não houver área pública para que sejam construídas essas casas, pelo menos as habitações precárias, deficientes, insalubres que existem hoje, poderão ser substituídas por essa. Agora, o que a gente gostaria bastante é que houvesse uma área pública destinada para um projeto maior, onde nós pudéssemos ter verdadeiros núcleos habitacionais dotados de infraestrutura. As agrovilas? Poderiam ser agrovilas, reparem um pouquinho, um núcleo todo de pessoas poderia ser levado para esse local. Haveria até a solidariedade entre eles mesmos, além da solidariedade das pessoas que conseguiram as casas para eles. Seria como uma escola, seria uma escola de solidariedade, onde essas pessoas poderiam arrumar uma forma de se reintegradas à sociedade. Porque hoje, para conseguir emprego, para se conseguir recursos, você pergunta, onde é que tu mora? Olha, eu moro lá, quer dizer, há até preconceito em relação a isso. Há que ter endereço. O fato de não ter um endereço... Há que ter endereço. Ainda mais, né? Que referência há para essas pessoas? Já é uma coisa organizada, para a sociedade, representa alguma coisa. E além do compromisso, tá, que se poderia ter junto a essas pessoas, e que ali se desse outro tipo de atendimento, um atendimento de cunho educativo, tá, uma espécie de associativismo, quer dizer, de cooperação e de solidariedade de uma forma mais ampla, em que a cidadania dessas pessoas seria realmente resgatada e mais. Nós poderíamos ter a consciência do cidadão que contribui, tá, despertada, e ele vê que, na realidade, o seu mundo não é simplesmente formado pelos círculos de proteção que ele tem dele, dos seus parentes, dos seus amigos, e que o mundo é algo mais. O mundo existe com outras pessoas, que de repente ele até desconhece que existem, mas que fazem parte do seu mundo também. Então, fazer com que, na realidade, esses círculos de proteção que nós temos preconceituosamente na nossa sociedade sejam quebrados e sejam abrangidos outros cidadãos que nada mais são que seus semelhantes. A ideia poderia ser assim: faça do seu semelhante quanto mais semelhante a você mesmo for possível. Quer dizer que falta o terreno, então, para que algo do gênero aconteça? Falta um incentivo por parte do poder público? Podemos dizer o seguinte, que a população rio-grandina, carente, sem renda ou com baixa renda, prescinde disso. A questão que fica é a seguinte: a nossa população carente vai aumentar. Uma boa parte já vive em condições insalubres. Para onde vai essa gente? Eles têm que viver. Isso cria um bolsão de miséria ao redor da cidade. A questão toda é essa. Temos que organizar a nossa cidade. Temos que organizar a vida dos cidadãos para que eles possam ter, pelo menos, chance de sobrevivência no mundo organizado, que até hoje eles desconhecem. Porque o próprio mundo organizado desconhece a existência dessas pessoas. O professor Arthur Oliveira e a professora Eliane Duarte, do Comitê da Ação da Cidadania contra a Fome, Miséria e pela Vida, que se lançaram o Consórcio de Habitação Solidária. Obrigado pela presença de vocês na RBS Comunidade e até a próxima semana.